o seu corpo alcança no que a sua mente acredita. Então, se você dá tanta sustentabilidade em relação aos seus pensamentos e acreditar que os seus pensamentos é o seu guia, é o seu mapa a ser seguido, você irá ter problemas em relação a você diferenciar o que você tem que seguir em relação ao que sua mente pede para você seguir. Porque você não é a sua mente, no sentido positivo. Então, você saber diferenciar essas situações são muito importantes para o seu crescimento, tanto profissional, tanto interiormente falando, tanto no campo exterior, como que você se relaciona, como que você tem uma amizade externa. E para você conseguir lidar com todas essas emoções, é muito importante que você comece a trabalhar a sua solitude. O que seria a solitude? Não é o mesmo que você ter aquela solidão. Solitude no sentido de você enxergar na sua solitude uma capacidade de você entender as suas fraquezas, fazer uma autoconscientização em relação aos seus pontos positivos, aos seus pontos negativos, em que a sua presença ela se basta no sentido de você fazer uma autorreflexão. É um campo emocional em que você se sente bem fazendo uma autorreflexão sobre os pontos positivos e negativos, sobre como que você pode ter um melhor aprimoramento como ser humano, como melhor se relacionar. E esse campo emocional em que você trabalha a sua solitude no seu individual é uma maneira de hipnose também, de você se auto-refletir, de criar um mecanismo de auto-reflexão para ser uma pessoa melhor, saber que são nessa solitude que você consegue enxergar alguns campos internos que você tem de fraqueza e poder avaliar o seu campo emocional e melhorar diante dessas demandas que você tem, né, como fraqueza, como ser humano que todos nós temos. Então, você interpretar dentro de um campo positivo as suas imperfeições que todos nós temos é uma grande virtude para você conseguir lidar com esse mundo externo que é tão complexo, né? Cheio de vida, mas não deixa de ser complexo, né, em relação às pessoas que te cercam, e você consegue lidar melhor com as emoções quando você propriamente consegue se auto-entender, auto-se conscientizar também que todos nós somos falhos, e para que você consiga entender todas essas emoções em relação ao seu externo, você precisa fazer uma auto-reflexão dentro do seu campo interior, né? E não simplesmente ser um fantoche em relação ao mundo externo, né? Em relação à sociedade, e você não conseguir dissipar emoções negativas. Um exemplo é quando a pessoa fala que você é um fracassado e que você não vai vencer na vida, e você se perde emocionalmente porque você não tem uma auto-reflexão e você propriamente não se conhece como ser humano, e você acaba não conseguindo dissipar essa carga energética negativa. Então cria um campo muito ruim e você fica praticamente numa depressão, numa ansiedade de querer ser melhor para os outros. E isso não é legal, você tem que ser melhor para você mesmo. Então, criar um campo emocional no sentido de você se auto-refletir e criar um campo emocional para você ser maior interiormente falando, as demais coisas serão um campo natural para você externar isso em uma situação favorável, sendo você mesmo com equilíbrio e sabedoria.